Boa noite para você que já começou aí a assistir, você que já está chegando para conectar-se à nossa live. Eu vou já ajeitando aqui os equipamentos para que nós possamos começar. E assim que nós estivermos com tudo ok, já começa essa conversa. É muito mais uma conversa, é isso que eu quero fazer com vocês hoje, é uma conversa para que possamos, de fato, podermos contar um pouquinho essa história do jornalismo de guerra. Eu estou com o celular, como vocês estão vendo aqui. Assim sempre que eu conseguir dar o retorno para vocês de alguma pergunta que aparecer aqui, a gente já consegue também trocar uma ideia por aí. Tá bom? Gente, então é o seguinte, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Elton Costa, eu sou coordenador do curso de jornalismo da Unicecal. A minha formação, minha graduação é em jornalismo, né? Depois do jornalismo, fiz especialização em letras, fiz especialização em arqueologia, e depois eu fui mestre em comunicação, doutor em comunicação, e fiz um pós-doutorado em história, né? Estudei em algumas faculdades particulares, graças ao ProUni, também estudei na universidade, na Unesp, em São Paulo, no mestrado, e o pós-doutorado foi em História na UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Eu falo com vocês diretamente da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Como vocês podem ter percebido, né, esse fundo não é incomum. Né, falo da minha casa, né, dentro de uma ideia de incentivarmos as pessoas que puderem, né, ficar em casa, que fiquem em casa também. E também incentivando o pessoal para que possam para que nós possamos trocar conhecimento. A verdade é essa, a gente quer hoje trocar conhecimento com você, a gente quer contar um pouquinho da história do jornalismo para vocês, mas de um modo não didático, né? Um modo que a gente consiga conversar de igual para igual, essa é a ideia. Em alguns momentos vocês vão perceber durante a live que eu vou me aproximar do computador para mudar que eu preparei alguns slides para passar também durante a nossa conversa, para que vocês consigam, lógico, também se situar dentro da história, para nós vermos algumas fotos legais que eu separei fotos dos correspondentes também, né? E dentro do possível, eu tenho me auxiliando pela assessoria da universidade onde eu trabalho, a Unicecal, a faculdade aqui de Ponta Grossa, né? O curso de jornalismo é um dos mais antigos da faculdade, formou muitos profissionais para o Brasil, etc. E quem eu tenho me ajudando hoje, moderando os comentários e cuidando dessa parte mais técnica na página, é o jornalista Rodolfo Bowens. Um abraço, Rodolfo, muito obrigado pela sua colaboração. Ao mesmo tempo, também tenho os alunos do curso assistindo também, e tenho colegas de várias partes do Brasil também assistindo. Então, um abraço para vocês também. Vou pegar novamente o celular, né, para já dar uma olhadinha aqui em quem está comentando, em quem está conversando aqui com a gente. E assim, como eu disse, é um prazer bastante grande a gente poder conversar. Olha só, mandar um abraço aí para o William, para o Gabriel, para a Luciane, para a Bianca, enfim, para todo mundo que está assistindo aí a nossa live em todo o Brasil. No começo a ideia era realmente fazermos essa conversa aqui na universidade, mas aconteceu tudo isso que está acontecendo aí, vocês já estão bastante saturados, inclusive, de ouvir a respeito, mas é importante que nós tenhamos a prevenção também nesse momento. Mas vamos lá, vamos começar nessa conversa, né? Então, para a gente começar a conversa, a gente tem que contextualizar, né? Eu gosto sempre de contextualizar o que eu vou falar. Depois eu explico por que a gente tem esses dois fardamentos aqui do lado, e a gente vai conversando durante a palestra a respeito disso, tá bom? Olha só, então a gente teve a Primeira Guerra Mundial, né? Então a Primeira Guerra Mundial, para ter uma segunda, tem que ter uma primeira, né? É algo meio básico. Tá? Então a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai derrotada, essa parte eu vou passar, para a gente entrar no jornalismo eu vou passar rapidamente para a gente chegar lá. Tá? Então a gente tem a Alemanha derrotada, a gente tem a ascensão dos regimes autoritários no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente do fascismo e do nazismo, né? O fascismo na década de 20 na Itália com Mussolini, e na década de 30 o nazismo na Alemanha, né? Nós aqui no Brasil também vivíamos uma ditadura do Vargas, né, que assumiu o poder em 1930, e lá em 1937 vai decretar o Estado Novo, e isso vai afetar muito a forma de como se faz jornalismo no Brasil.
por falar em jornalismo no Brasil, a gente tem que lembrar que a profissão de jornalista no Brasil, o jornalismo de modo geral no Brasil, ele começa com a vinda da família real para cá em 1808. Antes disso, gente, aqui no Brasil não podia ter jornal, não existia jornal na Brasil Colônia. Por quê? Porque o jornalismo era visto como algo subversivo contra a coroa portuguesa. E por conta disso não tinha jornal. Então, em 1808 que a gente começa a ter jornalismo no país. Mas ainda assim não é um jornalismo livre. Tá? É um jornalismo que vai ser sempre preso à vontade de quem estiver no poder. Primeiro da monarquia, depois na parte do império. Quando vem a República também vai sufocar várias vezes o jornalismo, né? E aí a gente tem esse panorama que vem até hoje, na verdade, de certa forma. Mas o que acontece é que você tem uma construção da história do jornalismo, dentro do jornalismo, em que você tem uma imprensa brasileira que, quando chega na década de 30, quando Vargas assume, vai ser livre por um tempo, mas de 37 em diante vai, por conta do Estado Novo, voltar a ser ficar presa por conta da ditadura que a gente vai viver dentro do país. Tá bom? Então, eu vou começar minha fala de 37 para frente agora. Eu dou um pulo para a gente conseguir chegar e dar conta de contar a história dos jornalistas, que é por que vocês vieram aqui escutar. Tá joia? Então, a gente tem, em 37, o Estado Novo. 2 anos depois, começa a Segunda Guerra Mundial na Europa. Tá? O fascismo e o nazismo que tinham emergido no pós-Primeira Guerra Mundial, nas décadas pós-Primeira Guerra Mundial, eles vão assumir o poder, vão estar consolidados e vão começar uma guerra mundial. A gente não pode esquecer também da União Soviética, né, que também sai fortalecida do pós-Primeira Guerra Mundial por conta da Revolução Russa, e era um regime também que era um regime autoritário. A gente não pode deixar de falar disso, né? Era um regime autoritário, sim, né? Tanto quanto os outros. Mas, aí você fala, pô, por que os caras deixaram de ter a Segunda Guerra Mundial? É uma pergunta interessante, né? Se você pegar autores como o Hobsbawm, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, assim, olha, as pessoas deixaram o nazismo florescer e crescer porque eles tinham medo do comunismo. Então, eles achavam que se o nazismo não poderia deter o comunismo. E aí, em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial e o nazismo se une com o comunismo, né, eles veem que foi uma ideia furada. Né? O Brasil vai ficar fora desse conflito por enquanto. Em 1939, quando a guerra começa, o Brasil não entra no conflito diretamente. Tá? O Brasil fica na dele, digamos assim. Né? Começa a negociar, mas comercialmente com os dois lados. Tá bom? Aí, lá em 1941, né, o Brasil sempre negociando com os dois lados, é que vai acontecer um fato que realmente vai obrigar o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Que vai obrigar o Brasil a poder entrar no conflito que já durava 2 anos quando a gente foi obrigado. Tá? Alguém deve estar falando assim, pô, professor, mas e aquela parte que só fala que o Brasil teve uma siderúrgica, que o Brasil ganhou para entrar na guerra e tal? Olha, em parte faz sentido, mas documentos recentes mostram, livros recentes mostram que, na verdade, o Brasil sempre negociou com os dois lados. Tudo bem que a siderúrgica pesou bastante, mas a gente tinha uma ala dentro do próprio governo, dentro dos oficiais do próprio governo, que era pró-eixo, né, que gostaria que o Brasil fosse para a Alemanha, mas o Brasil, por conta de um papel muito bem feito, de uma diplomacia muito bem feita do Oswaldo Aranha, vai acabar indo para os aliados. Né? Mas o fato que eu dizia que marcou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o ataque japonês a Pearl Harbor. Tá? Então, quando os japoneses atacam os americanos, né, nas Ilhas do Pacífico, quando eles atacam os americanos, o Brasil tinha uma série de acordos que tinha assinado, porque o que acontece? Os países da América do Sul, os países do continente americano, de modo geral, eles tinham um protocolo. Nós não entramos no conflito se o conflito não chegar na gente. Agora, se chegar na gente e um de nós for atacado, todos os outros deverão ser solidários. E aí, quando os japoneses atacam Pearl Harbor, né, você vai acabar pegando essa cláusula e falando, gente, os americanos foram atacados, agora a gente tem que entrar nessa guerra aí. Né? Então, uma conferência é chamada, e a conferência que vai decidir isso acontece no Rio de Janeiro. Né? A Pearl Harbor foi no final de 1941, em dezembro. Em janeiro de 1942, tem uma assembleia de todos os países aqui da América, do continente americano, né, em que os países são solidários aos americanos. Dizem, olha, nós tínhamos combinado
que nós tínhamos combinado que não entraríamos no conflito se ninguém fosse atacado, mas nós somos atacados, agora temos que entrar, né? E tem uma história legal, para quem quiser dar uma pesquisada depois, com mais calma, que os alemães eles mandam um cara, um espião, para tentar matar o embaixador brasileiro para que a conferência não tenha sucesso, e a Polícia Federal pega o cara, prende o cara, tá? Então, tipo, isso estava no filme, é um negócio legal, assim, de você pesquisar, né? Então, você tem a conferência do Rio de Janeiro, o Brasil fica solidário aos americanos, aliás, quase todos os países, menos a Argentina e o Chile, se eu não me engano, que não são solidários aos americanos. E aí, a partir do momento que o Brasil ficou solidário aos americanos, os alemães começam a afundar navios brasileiros. Afundam 34 no total, até o final da guerra. Tá? Então, com isso, a população se revolta, vai para as ruas. Se vocês pesquisarem depois aí na internet, vocês vão encontrar vídeos do pessoal protestando no Rio de Janeiro, vão encontrar gente depredando comércios alemães e italianos no Rio, em outras cidades do país também. Então, assim, foi uma comoção geral, né? Até porque os navios brasileiros que foram afundados não eram navios de guerra, eram navios mercantes. Então, pense, por exemplo, a comoção que foi para uma população litorânea do Nordeste do Brasil, por exemplo, acordar em uma noite e, de repente, ter um monte de cadáveres espalhados nas areias da praia, né? Fruto dos alemães terem matado a galera, terem metralhado. Então, o Brasil vai então, declarar guerra em agosto de 42 à Alemanha. Tá? Declarou-se guerra, começa a colaboração efetiva do Brasil, para o conflito. E aí, nessa colaboração que a gente está dizendo aqui, a primeira coisa que vai ser feita vai ser emprestar as bases do Nordeste para que os americanos possam reabastecer e do Nordeste seguir para a África para bombardear as tropas do eixo que estão no norte da África. Então já é uma colaboração brasileira aí. Tá? Além disso, o Brasil vai ser, em parceria com os americanos, vai fazer todo o patrulhamento do litoral também brasileiro. Né? E aí a gente entra no exército. Tá? Então, em 43, fica decidido, olha, vamos criar uma força e vamos mandar um contingente de militares brasileiros para combater os alemães em alguma parte do globo. Porque até então não sabia que ia para a Itália, sabia que ia para algum lugar, que eles tinham que treinar os soldados para que eles fossem para a guerra. Tá? E aí, eles fazem esse treinamento, primeiro que eles pedem voluntários, né? Os voluntários não aparecem, então começa a convocar o pessoal. E aí convoca todo mundo que tinha servido o quartel, quem foi militar aí sabe disso, né? Reservista, né? Então você começa a convocar o pessoal que tinha servido o exército para que eles sigam para a guerra, porque uma vez que eles já teriam em tese treinamento, né? Aí entra toda uma questão de doutrina militar, francesa, etc., que eu não vou entrar nessa parte, né? Nós que interessamos ao jornalismo aqui, vamos seguindo com o jornalismo. E aí, em 43, começam a ser chamados os soldados em todo o país para que eles possam ir para a guerra, tá bom? E aí, quando começa é muito interessante isso, eu tive a oportunidade de conversar com vários expedicionários, né, vários ex-combatentes, e eles contando que muitos deles, a maioria deles, estavam levando uma vida comum, né? O cara trabalhava na roça, o cara trabalhava no comércio, era servidor público, e de repente chegava o chamado, que era por jornal ou por rádio, e o cara tinha que se apresentar até tal data naquele lugar. E aí eles iam ser treinados novamente para ir para o conflito. Bom, e o fato é que em 44, né, já estamos no ano de 1944, na metade do ano, as tropas brasileiras já estão concentradas, né, para poder seguir para o teatro de operações, que eles não sabem onde é. Tá? Nesse período, como que funcionava o jornalismo? Nesse período a gente recebia, por enquanto a gente não tinha tantos correspondentes lá fora, né, como a gente pegava conteúdo de agência, igual é hoje. Você pegava conteúdo de agência internacional de notícias e ficava dependente deles. Né? E é interessante a gente observar que enquanto o Brasil não tinha declarado guerra ao eixo, lá em 42, né, até 1941 principalmente, os brasileiros recebiam informações de agências nazistas e fascistas e comunistas e de agências aliadas. Né? Então, os jornais publicavam tudo. A partir do momento que o Brasil declara guerra, aí a coisa muda de figura.
né? Aí você começa só a pegar só um lado, aí você só vai para o lado aliado. Né? Se você der o lado aliado, você começa a publicar a informação oficial do lado aliado. Bom, metade do ano de 44, as tropas estão prontas para embarcar, né? E aí acontece que um pouquinho depois da metade do ano, você manda o primeiro contingente de brasileiros para lá, com os 6 regimentos de infantaria de São Paulo, e entre outras unidades, entre os batalhões de engenharia, por exemplo, Vaium, enfim, em outras armas do exército você acaba enviando, e os brasileiros vão partir para a Itália em 5 contingentes, em 5 embarques diferentes. Tá? E aí os brasileiros chegam na Itália, vão ser armados, vão ser treinados, retreinados, né, porque eles tinham treinamento aqui, mas era um treinamento de uma tática diferente de guerra, da guerra moderna que estava acontecendo naquele momento. Vão ser armados e treinados em táticas mais modernas. Né? O Brasil, é interessante a gente ressaltar isso, que o Brasil não ganhou nada dos americanos. Tá? O Brasil pagou por cada munição, por cada uniforme que recebeu, o Brasil pagou por isso. Tá? Não foi assim, os americanos foram bonzinhos e deram, não. Tá? O Brasil, tudo que o Brasil usou, o Brasil pagou. Tá? Não ficou devendo. Tá bom? Então, os soldados vão para a guerra, são retreinados, e aí lá no primeiro contingente, eles mandam jornalistas. Só que o Estado Novo tinha um medo danado de que talvez desse errado esse negócio de mandar brasileiro para lá. Então eles não deixam que os jornais comerciais mandem seus correspondentes. Eles fazem o seguinte, eles mandam assessores de imprensa, fotógrafos assessores de imprensa, cinegrafistas assessores de imprensa e redatores, tá? Do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, tá? Que era quem fazia inclusive a censura dos jornais na ditadura do Vargas. Bom, esses caras chegam lá, só que daí começa a dar problema. Qual o problema com os caras não mandam notícia? Eles não fazem o trabalho direito, tá? Com exceção de um veterano já, que era o Horácio Guzmão Coelho, né? Ele tinha 54 anos, a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho. E aí o Horácio Guzmão Coelho, ele era um bom fotógrafo, né? Ele fazia o trabalho dele de tirar foto, mas o redator não fazia matéria. O cara que estava para filmar, que era o Stamato, ele não fazia o trabalho dele também. Ele, para completar, ele se apaixonou por uma italiana e se casou com ela. Depois eu falo disso também. Né? Mas ele ficou meio apaixonadinho e não ia trabalhar muito bem. E aí começa a dar problema. Por que começa a dar problema? Começa a dar problema porque os jornais comerciais eles querem vender conteúdo, vender notícia. O Brasil está na guerra. E aí não chega o conteúdo. Né? Então, aí, nesse momento, né, eles começam a recorrer de novo às agências internacionais para pegar conteúdo sobre o Brasil na Segunda Guerra. Até que chega um momento em que não dá mais para ficar pagando a agência internacional e dependendo do governo. Então, os donos de jornais, o Globo principalmente, né, o pessoal do Chateaubriand também, eles dizem o seguinte, olha, ou vocês deixam a gente enviar correspondentes, ou a gente vai fazer uma greve e não vai publicar mais nada sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, nesse momento, o pessoal do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, eles cedem e falam, tudo bem, podem mandar jornalistas então. Mandem os nomes, nós vamos analisar esses nomes, e aí então nós vamos autorizar ou não esses jornalistas a embarcarem junto com a tropa. Tá? E aí o que acontece? Do segundo escalão, né, no segundo grupo de embarque, no segundo e no terceiro grupo de embarque, que partem no mesmo dia, os jornalistas são convocados para participar, são convocados não, né, eles se oferecem, na verdade, para participar da Segunda Guerra Mundial como correspondentes. Né, os donos de jornal chegam e falam assim, olha, nós temos uma vaga para o nosso jornal e alguém tem que ir, quem vai? Né, e aí eles pegam os melhores jornalistas de cada jornal, os caras se voluntariam para ir, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre eles. Resumidamente, vou até passar aqui já o próximo slide. Resumidamente, o Brasil vai enviar os seus correspondentes para lá, vão ser, lógico, os melhores jornalistas de cada jornal, e enquanto isso na Itália, resumidamente, a campanha do Brasil na Itália, né, para vocês terem uma noção básica assim, o Brasil avança na primeira fase, com esse primeiro escalão que foi para a guerra, tá? Eles avançam até 31 de outubro de 1944, quando tem um revés, né? E aí são mudados de fronte.
Depois vem um inverno bravo na Itália, né? A partir do final de novembro começa um inverno ferrenho na Itália, que quando o bicho pegou mesmo, chegou a menos 20 graus, tá? Depois vai passar esse inverno, os brasileiros vão começar a avançar novamente, né? Vão libertar várias cidades, porque nessa primeira fase de avanço, até antes do final de novembro, os brasileiros libertaram dezenas de cidades italianas, tá? E aí depois eles partem desse inverno, faz todo mundo parar, não só os brasileiros, faz todo mundo parar, porque, né, a neve chegava a 1,5 metro, menos 20 graus, etc. Tá? Pensem o que era isso para quem não é acostumado com o frio. Pensem o que era isso. Tá? Vou começar a falar dos uniformes, só para vocês terem uma noção básica aqui. Tá? Esse aqui era um bonezinho de inverno, vou aproximar mais aqui para que vocês vejam melhor, ele é de lã. Tá? Esse aqui era algo que os brasileiros utilizaram na Segunda Guerra Mundial. Depois a gente tem uma jaqueta comum, né, da FEB também. Tá? Se alguém perguntar, e essa cobra fumando aí? Tem várias versões. A versão mais aceita é que os jornais falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E eles colocaram essa cobra. Essa é uma das versões. Tem outras versões, depende da linha que você vai seguir. Esse era o uniforme. Tá? Esse aqui não era, esse que eu mostrei para o não era típico do inverno. Essa é uma perneira. Tá? Uma perneira que você usava com sapato. Né? Você colocava ela. Tá? Equipamentos da Segunda Guerra Mundial. Aí, capacete da Segunda Guerra Mundial, né? Essa jaqueta que eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo enquadrar ela bem bonitinho para vocês verem. Essa jaqueta aqui é uma jaqueta que, essa sim, preparada para o inverno, né? Ela tem aqui o seu forro ali de lã e tal. Mas assim, para aquele inverno foi complicado o negócio. Bom, os brasileiros vão avançar depois do inverno, né? Vão lutar depois do inverno. E aí vai chegar em Monte Castelo, que todo mundo fala de Monte Castelo, né? Mas a batalha mais importante do Brasil mesmo foi Montese, que foi a mais sangrenta de todas. Depois de Monte Castelo, você tem Castelo Novo, que foi uma batalha importante também. E depois Montese. Aí depois de Montese, os alemães começam a recuar, os brasileiros a perseguir os alemães, que vai acabar em Coléquio e Fornovo. E no dia 30 de abril, hoje faz 75 anos, portanto, né, os brasileiros receberam uma rendição alemã de mais ou menos 14.500 soldados alemães, aproximadamente 14.500 soldados alemães, de uma vez só, né, mostrando aí um grande feito do Brasil. Assim, resumidamente a campanha, porque a gente quer falar do jornalismo, né, então só para vocês terem uma ideia de como foi a participação brasileira. Tá? Muita gente não sabe, mas a gente cercou, há 75 anos cercou uma tropa gigante alemã e fez uma divisão inteira se render para os brasileiros cercados. Rendição incondicional. Tá? Bom, os jornalistas nesse contexto. Então, primeiro, os jornalistas eles começam a ser chamados, e aqui eu já vou passar para vocês quais são os jornalistas que foram para a Segunda Guerra Mundial. Eu vou começar a passar agora as fotos deles para vocês verem quem eram os jornalistas. Antes, um negócio legal que eu vou colocar aqui agora, olha só, nesse slide aí, a gente tem a assinatura do Raul Brandão, que era do Correio da Manhã, e do Rubem Braga, do Diário Carioca. Esses documentos aí, eu encontrei eles dentro de uma caixa, lá no Rio de Janeiro, no acervo do Exército. Esse é um documento que eles assinavam, dizendo o seguinte, que eles abriam mão de qualquer tipo de indenização, que eles estavam indo por conta própria, por vontade própria, e que, a partir daquele momento, eles estavam sujeitos ao exército brasileiro e às forças aliadas. Ou seja, eles não iam fazer nada, não iam escrever nada que não fosse oficial. Né? Então, esse é um documento que foi encontrado no Rio de Janeiro, uma pesquisa que fui fazer lá no arquivo do Exército, né, e está lá esse documento aí para mostrar que os jornalistas realmente, eles, tipo, olha, a gente está indo, e é legal que se vocês prestarem atenção ali, não tem o período que eles vão, né, não tem o período, que essa autorização é para o período dele e está em branco. Por quê? Porque eles iam ficar até o final da guerra, independente de quanto tempo durasse. O próximo slide que eu coloquei aqui são os caras que começam a ser chamados para a guerra. Então, esse cara que vocês estão vendo aí, ele não é brasileiro, ele é americano. Ele é o Alan Fisher, tá? Ele era um cara que morava nos Estados Unidos, no Brooklyn. Antes que vocês falem, não, é o mesmo Brooklyn, todo mundo odeia o Chris, né? Então, esse é o Alan Fisher.
ele queria ser químico e foi para fotografia. Tá? Ele chegou a trabalhar em Nova York nos jornais do New York World Telegraph, tá? E depois na American Press e no escritório de assuntos interamericanos e no Exército. Tá? Ele tinha 29 anos quando ele foi chamado para ser correspondente, ele era fotógrafo. Tá? Então esse é o Alan Fisher, ele é um americano que falava perfeitamente português, que escrevia em português, além de português falava espanhol, escrevia em espanhol também, e foi convocado exatamente por isso, porque ele era um cara que conseguia conversar muito bem, se expressar muito bem em outro idioma, e que seria um cara que seria utilizado para fazer notícias a respeito dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então, ele morreu em 1988, o Alan Fisher. Tá? Depois do Alan Fisher, a gente tem aí o Egídio Schiff. Esse sim é brasileiro. Tá? O Egídio Schiff é brasileiro. Tá? Ele nasceu na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Ninguém chamava ele pelo nome, chamava ele de Tchê. O apelido dele era Tchê, porque os gaúchos falam muito Tchê, né? Então ele falava mesmo Tchê. Tá? Ele era do Correio do Povo, depois ele foi contratado para a revista Diretrizes, em São Paulo, e depois para o jornal O Globo. Quando ele foi convocado para ir para a guerra, quando ele se ofereceu para ir para a guerra, na verdade, ele tinha 33 anos de idade. Ele morreu em 1973. Tá? Esse era o Egídio Schiff. Depois do Egídio Schiff, a gente tem esse cara aqui, Fernando Stamato. Fernando Stamato, a história dele é a seguinte, ele era filho de cinegrafista, tá? Uma família extensa, mas foi o único que seguiu a carreira do pai. Ele tinha se casado por uma primeira vez, ficou viúvo, aí ele foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra, ele estava ainda em luto, né, segundo a família dele. Eu conversei para montar o perfil dele, eu conversei com a nora dele. E aí a nora dele disse o seguinte, que ele era um cara muito gente boa, muito tranquilo, e ele foi para a guerra meio que de forma de, estou de luto, vou para a guerra, e seja o que Deus quiser. Tá? E ele foi da primeira leva de correspondentes. Quando o governo viu que não estava chegando matéria, que só do DIP viu, olha, os caras estão reclamando aqui no Brasil, o redator foi mandado de volta para o Brasil. Foi trazido de volta, porque segundo um outro correspondente lá, o Tassilo Mitski, o cara ficava bebendo e não trabalhava. Mas o Fernando Stamato só levou uma chamada e continuou. Não foi mandado de volta para o Brasil. Da mesma forma, Horácio Coelho, que também não foi mandado de volta para o Brasil, porque era um profissional excelente. Tá? Então, o Fernando Stamato tinha 27 anos. E aí, o que acontece com o Fernando Stamato? O Fernando Stamato, ele, em uma das cidades libertadas pelos brasileiros, ele vai numa festa, conhece uma moça, se aproxima dela, se aproxima da família, enfim, resumindo a história, eles vão casar depois. Tá? E aí, ele estava lá e aí ele casou-se com essa moça que depois ele trouxe para o Brasil quando acabou a guerra. Ele trouxe para o Brasil, junto com o sogro e com a sogra, eles trouxeram os dois junto com ele para o Brasil, e eles moraram no Brasil por muito tempo, até o falecimento dos dois. Tá? Então, a família Stamato tem bastante gente ainda no Brasil que descende do Fernando e dos irmãos dele, mas principalmente dele. É uma história bem legal, né? A única crítica que tinha em cima dele, realmente quem fez foi o Tassilo Mitski, que era um outro fotógrafo que eu já falo dele, que ele dizia o seguinte, falou assim, olha, o Fernando não filmava porque ele estava apaixonado, ele só queria ficar namorando. Então, quando eu cheguei lá na Itália, eu falei para ele, eu trouxe um recado, falei assim, o pessoal do governo está descontente com você. Ele disse, não, mas eu não tenho filme para filmar. Aí, então, o Alan Fisher, que nós vimos anteriormente, foi lá e deu para ele um monte de filme, falou assim, bom trabalho, meu amigo, se vire. Não, se a desculpa é não ter filme, você não tem mais desculpa. Esse é o Fernando Stamato. Depois do Stamato, a gente tem o Francis Hallowell. O Francis Hallowell era mais conhecido como Chico da BBC. Tá? Ele era, por mais que ele tenha esse sobrenome inglês aí, seja filho de ingleses, ele nasceu no Brasil, nasceu e cresceu no Brasil. Tá? Então os caras os brasileiros de muito zoeira, colocaram já Francisco Chico, ficou Chico da BBC. Como o nome diz, ele trabalhava na BBC. O Francis Hallowell, quando a guerra começou em 1939, ele tentou se alistar como voluntário para lutar pelo exército inglês, porque ele tinha as duas cidadanias. Né? Mas o Francis Hallowell, ele não foi aceito no exército inglês, mas abriu-se uma vaga para ele na BBC.
E aí na BBC ele tinha 32 anos de idade quando ele foi para lá, né? E aí ele vai ser chamado para cobrir a frente brasileira lá na Itália, tá? É legal que ele já estava casado nesse tempo, ele se casou com uma belga que era refugiada de guerra na Inglaterra. E aí da Inglaterra ele parte sem avisar ela, só disse que, olha, vou trabalhar, vou para a guerra, não sei para onde, e ele vai mesmo, e vai para a Itália. Como ele falava português, ele vai ver que ele vai ser encaixado no exército para cobrir os brasileiros. Ele morreu em 2004 aqui no Brasil. Depois da guerra ele largou o jornalismo e foi trabalhar como representante comercial, tá? Se vocês procurarem na internet, tem todos os programas deles, a BBC resgatou esses programas e colocou para download na internet, depois que quiser dar uma olhadinha nos programas de rádio do Chico da BBC. Tá? Depois do do Francis Hallowell, você tem o Frank Nowell. Tá? O Frank é o seguinte, a história dele. Ele é americano, tinha 26 anos, tá? Trabalhava também no escritório interamericano, né? Produzia para a revista Em Guarda. Quem procurar a revista Em Guarda aí vai encontrar capas, vai encontrar conteúdo na internet também, tá? E depois ele estava cobrindo já os americanos, ele foi convocado para ir para a guerra, ele falava português, todos eles falavam português, esses gringos aí, todos eles falavam português, tá? E aí o Frank, ele já estava na Itália cobrindo a 34ª Divisão de Infantaria americana. E aí, quando ele ficou sabendo que os brasileiros tinham sido colocados no fronte italiano, automaticamente a revista falou assim, olha, vá cobrir os brasileiros, você fala português, nós precisamos de conteúdo, então vá cobrir os brasileiros. E aí o Frank Nowell vai cobrir os brasileiros e ele vai ser redator para a revista Em Guarda, principalmente. Tá? Aí depois do Frank Nowell, a gente tem o Henry Bagley. O Henry é o seguinte, e esse cara aqui é um típico bom menino, né? Ele trabalhava para a Associated Press, tá? E aí ele já tinha passado aqui pelo Brasil também, ele tinha trabalhado aqui, morado aqui no Brasil, se não me engano, 3 anos, e aí ele vai ser convocado para a guerra também, né? Os americanos entram em guerra, e ele, você fala português, você vai para cobrir os brasileiros também. E aí ele vai cobrir os brasileiros também. Tá? Um destaque que eu dou aí é que ele era formado em jornalismo, um jornalista por formação, e ele foi o melhor aluno da turma dele, em todos os jornais da época que ele se formou, 32, saiu assim, o melhor aluno de todos, o cara que já saiu pronto para o mercado, enfim, né? Ele era um nerd, assim que foi para cobrir a FEB. Tá? Depois do Henry, a gente tem o Horácio Guzmão Coelho, que eu já falei para vocês. Tá? O apelido dele era Coelho mesmo, não chamava de Coelho. Que ele passou muita coisa dele, foi o neto dele, o Mário, que é quem eu agradeço muito, o Mário Coelho. Tá? E aí ele trabalhava para o governo, para o DIP. Tá? Ele nasceu em Fernando de Noronha. Ele tinha 54 anos quando ele foi para a guerra. Tá? Morreu em 1963. O Horácio Guzmão Coelho, lendo algumas coisas sobre ele, assim, o que a gente vê é que ele era um cara muito ativo, ele não parava no front, tá? Ele era um cara que andava para lá e para cá, que estava sempre fotografando, sempre cuidando de fazer o trabalho dele da melhor maneira possível, para, enfim, né, registrar. E aí, graças a ele, a gente tem, hoje eu chuto assim por cima, entre 80% e 90% das fotos oficiais da FEB são dele. Foi ele quem tirou essas fotos. Então ele é um cara muito importante para a história da imagem da participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, porque é o cara que mais fotografou a FEB. Né? Então é um cara que a gente deve bastante respeito pela história que ele fez. Tá? Aí depois a gente começa a ter os conhecidos. Né? O mais conhecido deles é o Joel Silveira. Tá? O Joel Silveira morreu em 2007. O Joel Silveira trabalhou em um punhado de lugares. Né? Ele é de Sergipe, uma cidade chamada Lagarto. Tá? Ele tinha 26 anos quando ele foi para a guerra. E ele vai para a guerra para cobrir pelos diários associados do Assis Chateaubriand. Tá? E aí, quando ele está lá cobrindo a guerra, você vê uma transformação do Joel Silveira, sabe? O Joel Silveira, ele vai, assim, como eu posso dizer, meio imaturo para a guerra. Quando ele chega lá, acho que ele vê tanto sofrimento, ele vê tanta desgraça, que quando ele volta, ele escreve o livro dele, assim, você vê que ele é um cara que ele estava realmente sofrendo
com aquela situação que está sendo vivenciada na Itália. E aí ele escreve o livro dele, que sai Histórias de Tracinhas, se quiser procurar depois, é um livro que foi publicado em 1976. Depois ele republicou, cortando algumas partes, como O Inverno na Guerra, né, em 2005, se eu não me engano. Tá? Então, o livro dele você acha fácil na internet para comprar aí, O Inverno na Guerra. O que diferencia da primeira versão que foi publicada em 46 é que ele cortou algumas partes onde ele se assumia socialista. Né? Então, ele cortou essas partes porque a editora pediu. Então, ele foi lá e cortou. Tá? Depois do Joel Silveira, a gente tem outro cara que era bem famoso, que era o Raul Brandão. O Raul Brandão também tinha 54 anos de idade. O Raul Brandão tem como curiosidade que ele cobriu as duas guerras mundiais. Ele foi como correspondente na Primeira Guerra Mundial e depois ele foi na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ele vai como uma forma de resgatar o próprio orgulho. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial, quando ele foi enviado para o fronte, a Alemanha estava ganhando a guerra. Então ele escreveu textos pró-Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Depois, quando o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, ele mudou de lado. Ele falou assim, não, a Alemanha é ruim, tal. Quando tem a Segunda Guerra Mundial, ele fala assim, não, agora eu quero ir para mostrar que a Alemanha estava errada e que eu estava errado quando eu fui na Primeira Guerra Mundial e falei que eles ganhariam a guerra. Então ele vai ser convocado para ir para a Segunda Guerra Mundial, tendo coberto as duas guerras. De todos eles, é o único cara que cobriu as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. Tá? E ele era o editor-chefe do jornal onde ele trabalhava. Ele largou tudo porque ele queria realmente, era questão de resgatar a honra, resgatar o orgulho dele. Tá? Aí depois do Raul Brandão a gente tem o Rubem Braga. Esse também é famosíssimo, né? O Rubem Braga é um cara de menino na foto aí, né? Mas com seus traços marcantes, sua sobrancelha que é quase uma monocelha. Né? Então a gente tem ali o Rubem Braga, ele é de Cachoeira de Itapemirim, né? Uma cidade do Espírito Santo. Ele tinha 31 anos de idade, também tinha trabalhado em um bocado de lugares. Tá? Rubem Braga vinha de uma família que era muito rica antes do Vargas chegar no poder. Mas quando o Vargas chegou no poder, na década de 30, a família dele optou pelo outro lado e perdeu praticamente toda a riqueza que tinha. Então ele era um cara que na infância teve muitas posses, mas que adulto, cara, vivia em pindaíba, assim, um negócio na pobreza, né? Tendo que trabalhar em vários lugares. E sendo perseguido pelo Estado Novo ainda. Porque falava que todo mundo acusava ele de ser comunista, mas, tipo, já naquela época, né? Então, o pessoal acusava ele de ser comunista, mas ele nunca foi comunista, nada. O cara, ele trabalhava onde estava dando dinheiro. Então, se o Partido Comunista quisesse pagar para ele escrever para o jornal, ele, como de fato pagou por um tempo, ele escrevia, ou se outra agência pagasse, tanto que ele trabalhou para a Gillette, que era americana, enfim, trabalhou em vários lugares. Mas, na época em que ele estava indo para a FEB, ele estava no Diário Carioca. Tá? Que era um jornal bastante respeitado no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. Então ele morreu em 1990, vítima de câncer. Tá? Mas foi um cara que ficou muito famoso, porque os textos dele, enquanto o Joel Silveira escrevia algo próximo do jornalismo factual que nós fazemos hoje em dia, Rubem Braga ele escrevia crônicas. As crônicas do Rubem Braga elas são conhecidíssimas porque elas resgatam o lado humano do combatente. Ele explora as emoções do combatente, desde do medo, desde da coragem, enfim, ele mostra que por trás do uniforme tem um cara humano ali atrás também. Então esse é o Rubem Braga, e eu acho que esse é o último, é o Tassilo Mittig. Tá? Tassilo Mittig, ele vai para a guerra como forma de suprir a demanda do DIP, porque, como eu disse para vocês, ainda estava chegando pouca notícia do pessoal que estava combatendo. Então o governo diz o seguinte: olha só, precisamos mandar mais alguém para a guerra. Quem vai? Aí esse jovem jornalista, quando eu digo jovem jornalista, ele era o mais novo do grupo inteiro, tinha 22 anos, trabalhava como jornalista desde os 14, ajudando em jornais da cidade dele, né? E ele, quando ele vai para a guerra, ele vai como um híbrido entre jornalista e fotógrafo. Algo que hoje é muito comum. Hoje é muito comum você ser jornalista, tirar foto, escrever o texto, editar o vídeo. Naquela época tinha uma separação muito forte. Ou você era redator, ou você era fotógrafo, ou cinegrafista. E aí o Tassilo Mittig ele vai com a dupla função de escrever notícias e também de fotografar. Quando ele chega lá,
a primeira coisa que ele faz é fazer uma grande reportagem sobre a FEB, fazendo um balanço do conflito até aquele momento. Ele chega em fevereiro, faltando três meses para a guerra acabar, ele chega no front, ele é o último cara a chegar lá para combater. Ele morreu em 2014. Tá? Esse é o nosso amigo, o Tassilo Mitnick. Enquanto eu coloco o outro slide aqui no ponto, para mostrar para vocês, eu vou voltar aqui na minha tela, vocês vão me ver novamente aí. Tá? Então aqui estou eu. Então a gente diz o seguinte, o Tassilo Mitnick, ele foi realmente para cobrir esse buraco que a gente tinha dentro da cobertura, né? E esse era um grande problema realmente, né? Você tinha esse buraco aí na cobertura por parte do Estado, dos jornais comerciais que tinham sido já autorizados a estar lá, não. Pelo contrário, aumentou a tiragem, todo mundo queria saber, né? Tanto que o Rubem Braga e o João Silveira, o que eles faziam muito era o seguinte, eles colocavam o nome do soldado, a rua em que ele morava, né, como forma de mandar um recado para a família, tipo, olha, fulano está bem. Tá? No jornal o Globo, o Tassilo Mitnick, o Egídio Schiff, ele vai abrir uma sessão dentro do encadernado que tinha no jornal o Globo, chamado Globo Expedicionário, em que ele vai mandar recados das famílias para os soldados e dos soldados para a família. Né? Então, por que isso? Porque tinha muitos soldados que estavam fora de casa há 6 meses, há 1 ano, na concentração para ir para a guerra. Né? Então, assim, tinha gente que não tinha notícia realmente. E naquele momento, você levar esse alívio de que para uma mãe, para uma noiva, para uma irmã, enfim, de que esse cara estava bem, era algo assim excelente. Né? Bom, para a gente já ir se encaminhando aqui por causa do horário, né, a gente vai colocar, vou colocar um outro, eu vou voltar com os slides aqui. Então, assim, é um balanço, né? Os jornalistas brasileiros, né? Primeira coisa, né? Para a frente brasileira foram mandados os melhores jornalistas de cada país, do Brasil e dos Estados Unidos. Que eles tinham em mãos ali para mandar, eram os melhores, né? Os jornalistas brasileiros não era para eles terem ido. Tá? A primeira coisa, não era para eles terem estado lá, porque o Estado não queria que eles fossem, mas como aconteceu aquele problema que eu comentei lá no começo, de que os jornalistas enviados, os assessores de imprensa enviados, não estavam mandando e dando conta do recado, né? Então aí você abre para os jornalistas dos veículos comerciais e eles são enviados para esse front. Tá? Ao mesmo tempo, a gente também pode dizer que os Estados Unidos eles estão muito preocupados em manter uma boa relação com o Brasil. Então, eles também pegaram os melhores jornalistas que eles tinham naquele setor da guerra, porque a gente tem que lembrar que os americanos estavam combatendo não só ali, mas combatendo em várias frentes, né? E aí eles colocam os caras bons mesmo deles, sabe? E todo mundo falando português, assim, tá? Sabe? Então, a gente tem coisa interessante mesmo, assim, né? Os americanos, o pessoal que vai dos Estados Unidos é gente que é capacitada para estar lá, tá? E ele tinha um bom relacionamento entre a equipe, não há relatos de confusão nem brigas, pelo menos não brigas sérias, né? Tem aquela briga de volta e meia, vá tomar naquele lugar, etc., mas volta todo mundo e fica amigo, né? Por quê? Porque todo mundo se relacionava muito bem ali no front, tá? Além disso, os jornalistas brasileiros, eles também, a gente também eu coloquei ali, autonomia ameaçada e depois afrouxada. Isso porque, no começo, você tinha o governo brasileiro muito receoso em deixar os jornalistas brasileiros seguirem junto à tropa. Uma grande crítica de quem gosta da Segunda Guerra, de quem estuda também a Segunda Guerra, mas de quem gosta do assunto, filhos de expedicionários, por exemplo, quero mandar inclusive um abraço para todos os filhos de expedicionários que estão assistindo a gente aí nesse momento. Os pais de vocês, os parentes de vocês foram muito importantes para a liberdade do mundo e para vencer realmente o nazifascismo. Então, a autonomia brasileira, no começo, os jornalistas brasileiros não tinham essa autonomia, não dava para ir para o front lá e vamos, igual em filme, sabe? Subam no Jeep, vamos acompanhar uma batalha. Não existia isso. Não existia, tá, gente? Isso não procede. O que acontecia é que os jornalistas brasileiros, eles iam para o front depois que o negócio já tinha esfriado um pouquinho mais. Aí lá eles tinham liberdade para perguntar para os soldados ou para oficiais a respeito do combate, tá? E aí tinha uma censura muito grande, né? Então, primeiro você tinha uma censura de campo, então primeiro você tinha uma censura que
de campo, quando a gente fala, é a censura ali mesmo, na frente de batalha. Depois você tinha uma censura do Exército, e aí depois você tinha uma censura do Exército brasileiro, depois do Exército americano, e aí ficava liberado para publicar. Só que como a gente vivia uma ditadura no Brasil, o pessoal aqui no Brasil, mesmo tendo sido liberado pelo Front, pelo Exército brasileiro, pelo Exército americano, tinha uma quarta censura aqui no Brasil, do DIP, para ver se a matéria estava sendo positiva ou negativa ao governo. Então, a gente ainda tinha mais isso ainda, tá? Só que em um determinado momento, a gente tem ali essa censura contestada. O Egídio Schiff escreve um texto que é cortado no Brasil, foi todo picotado, sem sentido nenhum. E aí o que acontece? A gente tem ali, nesse sentido, o Egídio Schiff vai escrever um texto protesto contra o DIP e todos os outros jornalistas vão assinar o texto com ele. Então, assim, foi uma revolta contra o DIP, né? E aí acabou que a censura foi abrandada, e aí os regulamentos foram afrouxados e os brasileiros puderam circular mais livremente, desde que avisassem o major responsável por eles, onde eles estavam indo, dentro do fronte brasileiro. Né? Então você podia circular, tirar foto, etc. Mas mesmo assim, sempre depois que o negócio já estava mais frio. Até porque jornalista não é combatente, né, gente? Jornalista não é combatente, jornalista não pode pegar em arma lá para lutar. Tá? Essa era uma exigência do regulamento que eles estavam submissos dentro do campo de batalha, do campo de trabalho em que eles estavam. Se você é jornalista, você não pode andar armado, nem com faca, porque se você for pego com faca, você pode muito bem ser confundido com um espião e ser fuzilado pelo inimigo. Tá? Então, ainda assim, a gente tem esse probleminha aí de não... Problema não, né? Essa característica de não poder andar armado. Tá bom? O pessoal está perguntando algumas perguntas. Depois eu prometo que eu respondo todas as perguntas, né? E a live, sim, a live vai ficar disponível aqui para quem puder assistir depois, quem quiser assistir depois também. Tá bom? Olha só, outra coisa interessante, né? Os jornalistas brasileiros que estavam no front, eles eram do que nós chamaríamos hoje de centro-esquerda ou centro-direita, né? Principalmente o Rubem Braga, como eu já disse, eu comentei com vocês, falavam que ele era comunista, mas ele nunca foi comunista. O Joel Silveira também falava que ele era comunista, mas ele não era comunista. Tá? Segundo ele, depois da entrevista, na década de 90, ele disse que ele era no máximo socialista, mas comunista não, né? Porque o comunismo não era bom para a ideia dele. Mas tinha um jornalista que era comunista, que era o Egídio Schiff, do Globo. Ele se assumia como comunista e participou do Partido Comunista, foi filiado e assessor de imprensa, inclusive. Depois você tem os caras de centro-direita, também não posso esquecer do Coelho também era de centro-esquerda. Aí depois tem os caras de centro-direita, o Stamato, o Raul Brandão, né? Os caras eram mais para centro-direita. E os americanos que estavam na deles sem se envolver com política também. Né? Mas com envolvimento político, a gente vai ter o Joel Silveira, Rubem Braga e o Tarsilo, aliás, e o Egídio Schiff. Esses três. E o Coelho, que era mais para a esquerda do que para a direita também. São os quatro, na verdade, que são mais para a esquerda. O restante é centro-direita ali, mas, ou nem está mexendo com política. O Tarsilo Mittig, por exemplo, ele não se assumiu de nenhuma corrente política e trabalhou na dele. Né? O trabalho jornalístico foi muito importante para tranquilizar as famílias no Brasil. Né? Você tem as famílias confortadas aqui no Brasil, então serve tanto para animar o cara que está combatendo, quanto serve para você animar essa família que está esperando esse cara voltar para casa depois, né? Tá? Para encerrar essa parte do slide, eu quero contar para vocês a história do Rubem Braga ainda antes de eu ir embora. Tá? Então, olha só, jornalista não é infante, né? Logo, não seria justo exigir que eles estivessem ombro a ombro com os pracinhos. Mesmo assim, em Montese, naquela batalha que eu falei que foi a mais sangrenta do Brasil, com mais de 420 baixas em 3 dias, do lado brasileiro, e mais 300 e poucos do lado alemão, mais de 400 do lado alemão, também fora os prisioneiros, eles entraram no segundo dia de batalha e ficaram até que a cidade fosse consolidada. Durou 4 dias a batalha. 3 dias com bombardeio e 1 dia que foi consolidação da posição.
tá? Eles ficaram ali até que a batalha estivesse encerrada. E aí, o que acontece? Enquanto eles estavam na cidade, o Rubem Braga quase levou um estilhaço de bomba alemã, que arrancou o capacete dele, né? Então, assim, eles, mesmo não tendo a obrigação de estar totalmente do lado dos combatentes, eles estavam lá, né? E essa é uma característica muito forte. O Egídio Schiff foi xingado pelos nazistas em um panfleto porque ele estava escrevendo textos muito fortes contra Hitler. Tipo, cara, é um combatente sem arma que coloca injeção moral na tropa que está combatendo e que coloca a injeção moral em quem está aqui na retaguarda no país, que é a família. Então, nesse sentido, o trabalho jornalístico brasileiro na Segunda Guerra Mundial foi importantíssimo, importantíssimo mesmo, assim, sabe? Por quê? Porque você consegue manter o psicológico de quem está combatendo em dia, você consegue amenizar o sofrimento da família que está esperando esse cara ir para lá. Né? A gente tem que lembrar que foram mais de 25 mil soldados brasileiros para a Segunda Guerra Mundial. Então, mais de 25 mil famílias esperando seus filhos, né? Esperando seus maridos, enfim, seus pais, né? Irmãos, irmãs, etc. Então, assim, é uma participação importantíssima. E só para falar mais dessa parte de interessante, assim, já ainda porque está dando quase o nosso horário, eu queria contar para vocês a história do final da guerra, né, para o Rubem Braga e para o Raul Brandão. Então é mais ou menos o seguinte: os alemães, depois de Montese, começam a recuar, né, em 1945, e aí os brasileiros começam a perseguir esses alemães. E aí os jornalistas, querendo obter informação em primeiro lugar, Rubem Braga pega um jipe, pega um sargento junto com ele para dirigir o jipe e convida o Raul Brandão, fala: olha, eu fiquei sabendo que os alemães vão se render mesmo, a gente tem que encontrar primeiro esses caras. E aí eles saem, pedem para ir, né, a gente vai acompanhar. E aí o comandante da artilharia brasileira, que era o Cordeiro de Farias, fala assim: olha, vocês podem seguir o nosso jipe, mas é por conta de vocês, nós não nos responsabilizamos pelo que pode acontecer. E aí o Cordeiro de Farias sai na frente. Em algum momento, o jipe do Brandão e do Rubem Braga fica sem gasolina, eles têm que parar para abastecer e eles perdem o Cordeiro de Farias de vista. E aí eles falam: e agora? A gente volta ou continua tentando achar os caras? Então eles decidem que vamos continuar. E eles saem e eles acabam entrando nas linhas inimigas, sem querer. Tá? Os alemães já estavam para se render, faltava um dia para os alemães se renderem, mas naquele momento não era todo mundo que estava sabendo que isso ia acontecer. Então, lá pelas tantas, eles estão perdidos atrás das linhas inimigas, atravessam um monte de vilarejos, um monte de lugares que eles são os primeiros a chegar, inclusive, ninguém tinha chegado ali ainda, são recebidos como libertadores, né? Você recebem eles com vinho e tudo mais, aquela festa, e eles procurando onde é que os alemães iam se render para os brasileiros, totalmente perdidos, de jipe, os três, o sargento, Rubem Braga e o Raul Brandão, e eles começam, de repente, eles cruzam com uma coluna alemã que vem descendo ao encontro do jipe deles. O sargento se desespera, porque ele vê aquele monte de alemães, um dos alemães faz mira nele, o Rubem Braga levanta a mão, como diz: olha, estou desarmado. Nisso, o sargento perde o controle do veículo, o veículo capota, sai da estrada e os alemães passam, marchando rumo à rendição. Nesse momento, todo mundo acha que os três morreram. Ninguém vai lá para finalizar os três. Rubem Braga levanta, vê que consegue andar, está com o dedo machucado. O sargento cortou a testa, está sangrando a testa. Porém, o Brandão está desacordado. O Brandão está desacordado e parece que morreu. De repente, eles chegam perto e, na verdade, o Raul Brandão não aguenta mexer da perna para baixo. Alguns italianos que viram a cena vêm socorrer esses brasileiros depois que os alemães passaram. Nesse momento, eles notam que o Brandão quebrou a bacia. Então, eles improvisam uma maca, cobrem o jipe com folhagem para os alemães não voltarem a ver e levam o trio para dentro de uma casa de um cidadão italiano. E aí eles ficam naquele desespero. O que fazem agora? O que não fazem? O que fazem? O que não fazem? Nisso, chega um padre, né, e o padre começa a uma série de perguntas. O Rubem Braga já se irrita com o padre, manda o padre vazar.
Eu esqueci de dizer que tinha um partigiano junto com eles ainda, que eram da resistência italiana. E aí esse partigiano diz o seguinte, fala assim, olha, eu vou ter que buscar ajuda, eu vou pegar a bicicleta aqui e vou atrás de alguém. Então o Rubem Braga fala, tá bom, vai, que nosso amigo aqui tá muita dor, ele não aguenta se mexer, tá complicado. E aí quando eles vão atrás, enquanto o partigiano vai atrás, é aquele momento de indecisão total. O que vai acontecer a partir dali? Né? Será que vão vir novos, os alemães vão voltar? O que vai acontecer? Lá pelas tantas, o Rubem Braga já está impaciente, o amigo dele gemendo de dor ali, né? O sargento com a cabeça toda ensanguentada ali, com um pano na testa. Eles veem um carro se aproximando. Só que é um carro alemão. Eles falam para a mulher dona da casa, olha, você vaza daqui, suma daqui, porque se os alemães pegarem você, vão te fuzilar. Já a gente é correspondente, não vão matar a gente. Quando o carro se aproxima, ele percebe que, na verdade, são os partigiani, da resistência italiana, que vieram em um carro alemão roubado para poder buscar eles, e eles levam daí o Raul Brandão para ser operado e para ser socorrido. O Rubem Braga, quando ele vê que ele está só com o dedo machucado, e que já é o dia 29 de abril de 1945, ele fala o seguinte, bom, eu ainda aguento pegar carona e vou procurar rendição. Eu saí de lá para procurar rendição, é isso que eu vou fazer. Então Rubem Braga pega uma carona e vai se apresentar e ainda consegue chegar em tempo de assistir a rendição alemã com o general Otto Fletter Pico, né, se apresentando ali aos soldados, tá? Ao general brasileiro Olímpio Falconieri. Então o Rubem Braga ele consegue ainda chegar a tempo de assistir a rendição. O Joel Silveira já estava por lá mesmo, já estava cobrindo o evento. E o Raul Brandão, professor, o que aconteceu com ele? O Raul Brandão foi levado para um navio hospital e foi operado. Para o resto da vida ele ficou mancando. Tá? E o fim da vida dele é um fim da vida triste, porque aquela dor sempre o incomodou. Ele voltou para o jornal onde ele trabalhava e tudo mais, mas a dor sempre o incomodou. E ele morreu... muitos dizem que ele morreu com uma depressão profunda, porque aquela dor incomodava demais. E ele morreu de depressão, depois agravado por problemas também cardíacos que ele tinha. E ele vai morrer num corredor de hospital no Rio de Janeiro, o cara que foi correspondente de guerra. Né? Rubem Braga voltou a tempo. Eu acho que eu não tenho a foto aqui do Rubem Braga. Deixa eu só ver se eu tenho a foto do Rubem Braga aqui. Ele conseguiu sair na foto ainda com o general alemão preso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não vou ter aqui. Depois eu coloco nos comentários, me comprometo a colocar nos comentários depois. O Rubem Braga ele sai na foto encarando o general alemão que está se entregando, sabe? Enfim, histórias de guerra, tá? Mas no pós-guerra, todos eles vão continuar jornalistas, né? Aliás, todos não. O Francis Howell ele não gosta mais de jornalismo e ele vai trabalhar como representante comercial. O Stamato vai trabalhar na Globo depois de algum tempo. Os outros vão continuar nos jornais onde eles estão. O Rubem Braga vai passar por um monte de jornais. Tá? Na época do regime civil, da ditadura civil-militar, você vai ter também o Rubem Braga sendo perseguido, o Joel Silveira vai ser preso 3 vezes, acusado de subversão. Só que era sempre assim, era acusado, mas não comprovavam, soltavam, sabe? Então, assim, pós-guerra foi complicadinho. Bom, eu acho que tem perguntas aí, eu não sei se vai dar tempo de eu responder as perguntas aqui, tá? Depois eu posso ir respondendo as perguntas que apareceram aqui de modo mais individualizado, porque para a gente não ficar só preso aqui, né? Eu tinha visto que alguém tinha perguntado ali se teve algum treinamento para os correspondentes irem para a guerra. Não teve. Os pracinhas brasileiros treinaram. Os correspondentes, não. Os correspondentes foram com a cara e a coragem. Mais ou menos como você pegar agora o jornalista civil e mandar eles para a guerra. Tá? Os alemães tinham também correspondentes? Tinham, cara. Os alemães tinham uma companhia de propaganda controlada pelo partido nazista, que era muito forte, sabe? Então eles também tinham os seus correspondentes, os seus fotógrafos, os seus cinegrafistas, tanto que a gente tem farto material alemão filmado e fotografado graças a esse trabalho de esforço. Os caras tinham uma companhia de propaganda. Inclusive essa companhia de propaganda teve
proporcionalmente, um número muito próximo de mortes da infantaria alemã. Tá? Por quê? Porque eles morriam também, os caras, só que no caso alemão eles não eram igual ao caso brasileiro. No caso brasileiro, você tem o cara civil que está indo para a guerra para cobrir. No caso alemão, o cara era treinado como soldado, colocado na função de correspondente, treinado na função de correspondente, para só então ir para a guerra. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, você tem civis indo para a guerra. Gente, eu acho que nós já estamos dando nosso tempo aí. Tinha mais um monte de coisa que eu queria mostrar para vocês, mas devido ao tempo não vai dar. Só vou pegar uma coisa para mostrar para vocês aqui, que é uma máquina de escrever que é igual a do Rubem Draga, do João Silveira. Só um pouquinho. Olha só essa relíquia aqui. Então, isso aqui era o que havia de mais tecnológico na época, tá? Ainda funciona ainda. Tá? Por quê? Porque era portátil, você conseguia carregar ela para cima e para baixo na sua mochila. Deve pesar aí uns 2,5 kg, 3 por aí. Tá? Então essa aqui é o mesmo modelo que o Joel Silveira tinha na Segunda Guerra Mundial. Tá? Era assim, para quem era redator era isso aqui, mas esses fardamentos que estão aqui. Tá? Então tipo, tinha alguma coisa assim. Vou pegar também um jornal para mostrar para vocês como que era um jornal oficial do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Quem quiser conhecer depois, isso aqui é uma coletânea de jornais, ele é grandão assim mesmo. Né, tá? Então aqui tem vários jornais aqui, eu separei um para mostrar para vocês, que é o jornal da rendição alemã para os brasileiros. Tá? Tá aqui separadinho. Pronto. Número 32. Tá? Então esse jornal aqui é o Cruzeiro do Sul. Ele era um jornal que foi criado de modo oficial para circular entre os soldados, tá? Não era um jornal feito especificamente. Os correspondentes brasileiros, eles também contribuíam para esse jornal. Tá? Então esse aqui é o modelo da Segunda Guerra Mundial. Esse foi do dia do que morreu Hitler. Tá? E aí você tem os jornais. Notem que é bem diferente dos jornais de hoje, né? Muito texto e pouca foto, né? Tem um time de futebol aqui, porque o Brasil tinha também, né? Então, olha só, tem aí. Olha só, ali o Alexandre dizendo que tem vários jornais que era do avô dele. Que legal, Alexandre. Olha só, esse meu é reprodução, você tem o original, legal, guarde isso, relíquia. Tá? Então, assim, de modo geral, né, o jornalismo brasileiro, fazendo um fechamento já, foi muito importante para combater o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, né, para, como eu disse, trabalhar com o psicológico desse combatente para que ele estivesse mais seguro de si dentro do combate e também para auxiliar também quem estava em casa, né, para poder ficar mais tranquilo ali também. Tá bom? Além disso, foi importante também porque a partir do momento que os brasileiros começaram a criticar a ditadura Vargas durante o conflito, aqui dentro do país também começou uma crítica em relação a ele vai cair do poder depois, assim que a guerra acaba, alguns meses depois ele vai sair do poder, né, ele vai chamar eleições, inclusive. Né, mas então, o jornalismo ele tem esse papel, né, ele tem essa função social. Naquele tempo era combater o nazismo e o fascismo, né, por mais que, igual eu falei no começo, né, a União Soviética também foi um regime autoritário. Mas naquele momento, como os próprios americanos trabalharam muito bem essa imagem do grande amigo, né? E aí o que acontece? Porque naquele momento, para derrotar os nazistas e os fascistas, os soviéticos foram bem amigos. Depois da guerra teve Guerra Fria, mas naquele momento os caras eram amigões, assim, né? Você fala assim, o exército russo derrotaria sozinho os alemães? Não sei, cara, eu acho que não sei, na minha opinião, eu acho que não. Né? Os americanos financiaram muita coisa para os comunistas na época. Então, assim, naquele momento, o inimigo como é que é aquela frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu naquela época, tá? Bom, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, é que tem muita coisa, para uma hora eu tentei resumir o máximo possível. Mas para quem quiser depois se aprofundar na leitura, eu coloquei na descrição do vídeo, que vai ficar disponível para vocês assistirem depois, a hora que vocês quiserem. Eu coloquei lá esse livro aqui, coloquei para vocês. É um livro que eu escrevi ano passado, tá? Crônicas de Sangue, Jornalistas Brasileiros da Segunda Guerra Mundial.
eu coloquei esse livro em PDF para vocês fazerem download lá, e aí vocês vão poder ler com calma, na tranquilidade, aproveita aí o feriado amanhã, o final de semana, 3 dias aí, vocês conseguem ler. Tá? É um livro que é resultado de pesquisas em arquivos, em biografia a respeito, que conta exatamente a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tem bastante fotos aqui no final, depois para quem curte ver fotos, tá, galera? Tem muitas fotos depois. Aqui, essa foto é bem que eu queria mostrar, a coincidência. Ó, nessa foto aqui, ó, estão vendo lá, ó, esse cara olhando ali, ó, é o Joel Silveira, e esse cara aqui, ó, é o general alemão se rendendo para o general brasileiro. E esse cara aqui, ó, é o Joel Silveira participando da rendição, tá? E aqui nessa outra foto aqui, essa outra foto também, olha só, essa outra foto aqui você tem o general alemão se entregando para o general brasileiro, e aqui esse cara de bigodinho aqui, ó, é o Rubem Braga participando da rendição, tá? Então, assim, depois, se você quiser baixar depois esse livro lá, tem lá para você baixar de graça esse livro, na descrição do livro. Também tem um outro artigo meu onde eu coloco todos os regulamentos que os jornalistas brasileiros deveriam seguir para poder participar da cobertura, tá? Que se baseava nos regulamentos americanos de 1942. Também coloquei, para quem quiser saber mais sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, o documentário V de Vitória, que de minha autoria, teve a participação da minha esposa, minha auxiliando também, Andressa Beló, e também do jornalista Diego, que também me ajudou, que é de Curitiba, que também me ajudou, o Diego Antonelli, que também me ajudou nesse processo aí de criação do documentário. A gente foi premiado, inclusive, com o documentário como melhor filme, melhor documentário sobre a FEB de 2019. Depois, se quiser assistir, assista lá, tem lá o link também. Além disso, eu coloquei uma página de Facebook que eu mantenho, que é a V de Vitória, @V de Vitória BR, para quem quiser conhecer, tem lá também a descrição. E coloquei 4 livros para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema Brasil na Segunda Guerra Mundial, dos colegas pesquisadores Denison de Oliveira, Francisco Ferraz e César Campiani. Tá bom? Então, quem quiser dar uma olhadinha depois lá e se aprofundar mais sobre o assunto, porque é um assunto muito rico. A gente poderia fazer uma live aqui e continuar falando a noite inteira, que iríamos ter assunto, né? Teríamos assunto. Mas, por conta do horário, a gente vai encerrar já por aqui. Eu prometo que eu estou com o celular aqui, depois eu vou pegar todas as perguntas que vocês para responder. Olha só, ali, o Gabriel já falou aí da resistência de esquerda na Itália, realmente, cara, os partigiani, a gente está pensando que não era só comunista, tá? A maioria era comunista socialista dos guerrilheiros partigiani, mas você tinha aí uns 25% que eram do partido, dos partidos católicos e de outros grupos menores que se reuniam ali, mas mais de 70% com certeza dá para dizer que era assim, comunista ou socialista, tá bom? Enfim, tem várias outras perguntas aqui, do pessoal falando ali a respeito do jornal. Sim, aquele jornal ali foi sair depois do dia 30, porque os alemães começaram a chegar em 29 e 30 de abril para se render, então eles não tiveram tempo de fazer o jornal. Então o jornal ele vai sair com data de 3 de maio, né? Porque se ele saísse, não tinha como fazer, na verdade, o jornal, a produção do jornal, está todo mundo compenetrado, recebendo os 14 mil e poucos alemães chegando ali. O Alexandre Barros já falou do vô dele, parabéns, Alexandre. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí. E depois, com certeza, a gente pode continuar no outro dia. Manda aí depois, se vocês quiserem que a gente continue no outro dia. A gente pode sim olhar. Olha só quem mais aqui. O Gabriel de Pádua perguntou se tinha jornalista alemão no fronte da Itália. Tinha. Respondi para você que os alemães tinham uma companhia muito forte de alemães lá. Também perguntaram se o pessoal tinha capacete. Tem diversos negativos onde os soldados estão utilizando capacete francês Abrier. Alexandre Barros, eu sei de qual capacete você está falando. Esse capacete que eu mostrei aqui é o M41. Ele foi na Itália que ele foi entregue para os jornalistas e para os combatentes brasileiros, tá? Foi na Itália. Realmente, aqui no Brasil era outro tipo de capacete nos negativos que você pode ter que você tem aí. O Alexandre Costa, os jornalistas receberam alguma patente militar durante a guerra? Sim, receberam sim. Eles eram capitães. Só que imagine só os caras que não tiveram um treinamento militar tendo que agir como um capitão. Eles não podiam comandar ninguém, tá? Era só a patente, mas eles não podiam comandar ninguém. Então o Joel Silveira, principalmente, escreve muito isso. Ele diz o seguinte, fala assim, olha,
o que acontecia na Itália era o seguinte, o pessoal prestava continência para a gente respondia com oi às vezes, porque a gente não sabia como reagir, além de misturar todo o uniforme, eles colocavam o uniforme A com o uniforme B, aí colocavam um sapato que era de outro tipo de uniforme, enfim, mas todo mundo achava isso normal, na verdade, porque sabia que os caras eram civis, no ambiente militar há pouco mais de 2 meses ali, tendo que cobrir as coisas, né? Então, assim, tinha, assim, esse negócio do pessoal fazer ali, usar até a patente, mas usar o uniforme todo trocado. Gente, eu já passei 10 minutos do meu tempo, a faculdade vai me matar. Mas é o seguinte, agradeço muito todos e todas, tem lá as dicas que eu coloquei para vocês, para quem quiser aprofundar no assunto, tem o meu contato de e-mail, pode mandar e-mail que eu respondo. É um prazer dividir com vocês, espero ter aí minimamente conseguir satisfazer as expectativas de todos e todas, tá? Esse é um assunto que eu gosto muito, estou preparando um próximo livro aqui, já a primeira mão para vocês, que é sobre a relação entre os brasileiros e os partigiani na Itália, a resistência italiana, que era uma relação muito interessante de ser pesquisada, em que eles às vezes brigavam, às vezes estavam juntos, mas é meio como se fosse uma família mesmo o negócio. Enfim, mas isso sai em breve, está em fase de finalização. Tem outros tantos assuntos que a gente poderia comentar aqui, mas eu, como jornalista, aqui deixo meu testemunho que eu sou muito grato por ter escolhido essa profissão. Meus alunos que estão assistindo aí, notem vocês que a gente tem bons exemplos para seguir na luta contra o autoritarismo, né, e que se a gente fizer nossa parte, com certeza, por menor que ela possa parecer, ela é ainda bastante importante para o nosso país, para a nossa democracia, para a nossa história, e quem sabe a gente com o tempo consiga mudar as coisas também, né, e sempre trabalhando de maneira correta, tentando fazer nosso trabalho conforme o nosso código de ética observa, né, e nos auxilia, nos guia a fazer, tá bom? Gente, mais uma vez, um prazer falar com vocês. Sinta a dor do parto, mas eu tenho que partir, tá? Um abraço aí para o João Camargo, que seria meu companheiro de viagem, mas nós não fomos para a Itália por conta da Covid, né? Bianca, Maria Fernanda, minha mãe aí também, abraço minha mãe que está me assistindo, é legal a gente assistindo a gente, tá? Pro Cristiano, que comentou ali, pro Gabriel de Pádua, enfim, cara, tanta gente que eu vou esquecer, eu não vou falar todo mundo, eu vou esquecer de todo mundo aqui, o Alexandre Barros, que participou, o Gabriel, o Everton, o Rodolfo, que auxiliou, enfim. Gente, um abraço para vocês, para todos e todas. Podem deixar, se vocês quiserem algum outro tema, depois a gente volta outro dia e faz outra live também para vocês, tá bom? Deixem o que vocês gostariam de ouvir, será um prazer a gente voltar a retomar sobre esse assunto, falar um pouquinho mais sobre cada um desses jornalistas, ou sobre outro tema que vocês tenham interesse, tá bom? Um abraço do fundo do meu coração, espero que vocês tenham todos curtido e gostado bastante. Até a próxima. Jornalismo.